Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de Monkey D. Luffy, que é um jovem que acabou se tornando usuário de uma Akuma no Mi acidentalmente, né? Porque teorias dizem que a Akuma no Mi acabou chamando pelo Luffy, né? Isso quando ele era criança. Ele comeu a Akuma no Mi que o governo mundial quer que seja conhecida como Akuma no Mi, ou fruta da borracha. Mas o nome verdadeiro dessa fruta é Nika, Hito Hito no Mi modelo Nika. Então, que estava sob a posse da tripulação do poderoso pirata Shanks o Ruivo, que é nada mais do que o cara bombástico, o mito, a lenda dentro do mundo do One Piece. O cara é brabo, ele parou até a Guerra dos Maiorais, que nada mais é que o ídolo de infância de Luffy. Ou seja, falaremos de One Piece. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilha esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que depois de ver todas as lembranças, né, do seu pai, né, depois de ver todas as lembranças que o Kuma tinha, depois de ver todas as lembranças, né, dali, depois de revelada, a gente vê o passado do Kuma, literalmente. A Bonnie sai da sala onde ela estava, né, que ela tocou lá na bolha, que estavam todas as lembranças, né, do Kuma. E aí ela encontra o Vegapunk sentado esperando por ela. Ele lhe entrega o presente que seu pai, que o Kuma confiou a ele, para ele entregar para ela no seu aniversário de 10 anos, como presente de aniversário de 10 anos, né? E tinha pedido para ele desejar feliz aniversário para ela. Ela volta à sua forma normal, que é a forma de uma criança, porque ela é uma criança, né? Então ali dentro daquele momento, ele conta tudo que estava acontecendo, que vai acontecer, eu acho, né? Que conta tudo que estava acontecendo, conta que o Luffy é a esperança do Kuma, porque o Kuma tinha falado pro próprio Vegapunk, eu acho que ela viu essas memórias e que o Luffy é aquele que vai libertar o mundo das amarras do Imo-sama, né? Do Imo, né? Literalmente, eu odeio tanto o Imo quanto os Goroseis, né? Eles têm que levar um sarrafo do Luffy, né? Pra ficar quietinho, pra eles aprender, né? E aí, voltamos ali, né? Ela estava presa. O São Saturno conseguiu pegar ela na mão e começa a conversar com ela. Enquanto isso, ninguém ali embaixo, Frank, Vegapunk, Atlas e Sanji, eles não conseguiam se mexer por conta da presença de São Saturno ali naquela área, né? Enquanto isso, o Luffy estava querendo comer. Por quê? Porque existe uma certa consequência. Todas as formas do Luffy, eu acho que menos a Gear Second, né, a segunda marcha, não tem, eu não vi nenhum, não é uma coisa assim. Claro, eu acho que até tem, ele fica paralisado por alguns tempos, mas todas as formas do Luffy tem uma certa consequência, né, mas eu acho que ele desenvolvendo mais essas formas, mais essas marchas dele, ele consegue superar essas consequências, incluindo a quinta marcha, que ele ainda não superou as consequências, né? A quinta marcha ele ainda tá sofrendo com as consequências, porque o corpo dele não aguenta aquela transformação por muito tempo, né? Só que vai chegar um momento, eu espero que chegue um momento que ele vai se transformar e vai ficar ainda mais poderoso, né? Vai entrar na forma de Nika e derrotar todo mundo do governo mundial, descer o sarrafo em todo mundo, descer a porrada em todo mundo. E ele tava ali pedindo comida, né? Ele tava pedindo comida. Por quê? Porque a comida... Porque ele tava um pouco fraco por conta da transformação. Só que ninguém ali conseguia se mexer. Nisso, a pessoa que eu menos esperava que fosse fazer isso. Por quê? Porque o cara é da marinha. Eu não esperava que o cara fosse fazer isso. O Kizaru acaba levando comida pra ele, o que acaba fazendo o São Saturno perceber, porque ele percebe que tem um movimentozinho de mão ali, que é o Luffy pegando comida, comendo. E aí ele pede para os soldados da marinha algemarem ele, porque se ele se recuperasse, ele ia ficar mais poderoso, ia se transformar em Nika e, né, iria derrotá-lo, né? Eu acho que agora, nesse tempo aqui, lá no tempo do século perdido, eu acho que a luta contra o Joy Boy não foi o suficiente pra derrotar o Imo. Mas agora, mano, o bicho tá mais pesado.
né? Ele tem a força dos dedos, tem o hack, tem um monte de coisa que pode fazer o Luffy ficar ainda mais poderoso que o Joy Boy anteriormente, entendeu? O Joy Boy era poderoso, mas não tanto porque ele acabou perdendo pro Imu e pros Goroseis, né? Ele acabou perdendo pro Imu e pros Goroseis, mas o Luffy vai com certeza vencer os Goroseis e o Imu. Né? Ele vai vencer os Goroseis e o Imu, né? E acaba que todo mundo percebe, né? Tava todo mundo falando sobre o que estava acontecendo em Egghead. O Dragon percebe que ainda tem um pouquinho de consciência do Kuma. E aí ele pergunta pra Ivan, né? Se o que ela faria se ainda restasse um pouquinho de consciência ali, né? Ela diria que ela ia cobrar dos Goroseis em Marijóis. Mas o Kuma é diferente, porque o Kuma se importa com a própria filha, entendeu? Pra ele, a segurança da própria filha vem em primeiro lugar. Né? Isso é o que um pai deve fazer, como o Minato fez pelo Naruto. Né? E ali ele vai até lá, até Egghead, ele chega causando maior destruição, maior estardalhaço ali. O cara fica surpreso que o Kuma tava morto, né? Ele até disse pra Bonnie, depois de falar que a maioria das coisas que aconteceu com ela, ele deu o poder da Toshi no Mi pra ela. Ele fez experimentos com a mãe dela. O Vegapunk fica tão bravo, mas tão bravo com essa situação, com essa revelação, que ele fala assim, você não tem compaixão? Ele fala assim, não tenho compaixão por meros insetos. Ele se acha o cara, o líder. Aí quando o Luffy botar ele no lugar dele, né? Quando o Luffy botar ele no lugar dele, descendo a porrada, eu acho que lá no final do anime, lá no final de tudo, né? Porque não sei se vocês sabem, o Eiichiro Oda, né, ele já comentou, ele já revelou que o One Piece está nas fases finais, né, está quase sendo finalizado, né, ele não vai manter por muito tempo e ele está indo para as fases finais. Elbaf é meio que uma das fases finais, porque ainda vai ter a luta pelo One Piece, né, porque vai vir os 4 Yonkous que vão lutar entre si pelo One Piece, né, e com certeza o Luffy vai vingar o seu avô, Garp, né. E ali ele vai se tornar o rei dos piratas. Shanks vai se juntar a ele para derrotar o Imo e libertar o mundo inteiro das garras do governo mundial, né? E quando o Kuma consegue proteger a própria filha, ela chora, ela volta à sua forma normal, a forma de criança, e chora enquanto o Kuma desce a porrada, dá um soco no São Saturn, que joga ele longe. Longe não, faz ele cair, né? E é isso, galera. Meu nome é Genildo do canal Genildo Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.